Shalom Chacham, Erev Tov. Chacham, uma amiga da União gostaria de saber por que nós, judeus, não aceitamos Jesus como Messias. Bom, como todos sabem, as pessoas que estão em contato comigo, eu evito entrar no campo que possa ser ofensivo a outros credos, a outras religiões, a outros povos, porque isto não produz nada de bom e só traz mais confusão. Mas como a pergunta foi bem elaborada, ou seja, por que nós não acreditamos, por que nós não aceitamos, eu acho que eu posso responder sem ferir o sentimento de ninguém. Se alguém se sentir ferido, eu peço já de antemão minhas sinceras escusas. Não é de forma nenhuma o motivo deste vídeo ser gravado e nem o motivo da minha resposta, nem a meta. Eu tenho amigos cristãos, eu tenho conhecidos muçulmanos, e eu não gostaria de forma nenhuma de estar atingindo a ninguém naquilo que ele crê, naquilo que ele aceita como sendo verdade, apesar de eu não partilhar disto. Vejamos, Deus prometeu a Yehudá que dele viria Shiloh. O cristão, ele admite que Jesus, ou Yeshua, nasceu diretamente de Deus. Deus engendrou uma mulher casada, aliás. E sendo ele filho de Deus, de acordo com essa tese, com essa teoria, não que nós aceitemos isto, ele já está excluído de ser Messias. Por quê? Primeiro, porque ele não tem tribo. Assim como Deus não tem tribo, o filho dele também não terá tribo. A tribo se recebe pelo pai, não pela mãe. Se um judeu é da tribo de Levi, a mãe dele é judia, primeiramente, para ele haver nascido judeu, mas ele recebeu isso de que ele é um levita por ser filho de um Levi. Se ele for filho de um Kohen, ele será um Kohen. Se ele for filho de uma pessoa da tribo de Yehudá, ele será da tribo de Yehudá, desde que o pai seja de Yehudá. Agora, se o pai é a própria divindade, a que tribo ele pertence? A nenhuma. Então essa pessoa não tem como ser Messias, não preenche os requisitos. Segundo, Yeshua, ou Jesus, como queiram chamá-lo, para mim não faz diferença nenhuma, não foi ungido para ser Messias. A unção para ser Messias só podia ser dado pelo Sanedrim. O Mashiach, a palavra Mashiach significa ungido, é o mesmo que Mashuach. Então a Meshihá para um rei de Israel tem que ser feita pelo Sanedrim, ou pela pessoa, ou por um profeta que seja apto, que seja determinado para isso, para fazer, como foi o caso do profeta Shemuel. Shemuel ungiu a Shaul e Shemuel ungiu a David. É certo, os filhos de David, desde que seja comprovado categoricamente que são descendentes do rei David, não precisam ser ungidos, a não ser que haja uma discussão na família sobre qual deve ser o rei. Agora, no caso de Yeshua, ele não faz parte da tribo de Yehudá, como acabei de falar. Portanto, ele, para ser rei, antes de tudo, ele precisava ser ungido. Unção, em hebraico, a palavra mishá, só pode ser feito com meshihá, desculpe, só pode ser feito com mishá, que é pomada ou um creme, ou com óleo. Não existe mishá, meshihá, com outra coisa que não seja isso, nem com água, nem com sangue, e nem com espírito, e muito menos com um espírito em forma de pomba, que espírito não tem como tomar forma carnal também, né? Tem que lembrar isso, é muito importante. Agora, segundo o relato que aparece nos evangelhos, ele foi ungido por uma pomba, um espírito pomba que baixou lá. Eu não sei se foi disso que saiu a tal da pomba gira, mas ele não foi ungido conforme a lei judaica. Portanto, ele também não foi ungido por pessoas que determinavam o que deve ser feito. Se você abrir o Novo Testamento, o livro de Mateus, no capítulo 23, no versículo 1 a 5, você vai encontrar ali uma crítica muito grande sobre
o Sanedrim, sobre os fariseus, sobre os escribas. Só que nessa crítica, no fim dela, o próprio Yeshua fala: vocês têm que fazer tudo o que eles falarem, tudo o que eles disserem, porque tudo o que eles disserem é lei. Portanto, se eles não ungiram, ele não está ungido. E se eles disseram que ele não é o Messias, ele não é o Messias, porque nós temos que acatar o que eles disseram. E nisso aí, o próprio cristão, se prestar bem atenção, fica entre a espada e a parede. Porque ou ele aceita o que o próprio Yeshua falou e descrê de Yeshua, porque Yeshua falou que tem que ouvir o Sanedrim falou que ele não é o Mashiach, ou a pessoa simplesmente aceita que ele é o Mashiach, mas deixa de aceitar o que ele falou. Ou seja, você fica no impasse. E portanto, nós não temos como aceitar que Yeshua seja o Mashiach. Aproveitando o ensejo, para entrar um pouco mais profundamente nessa questão, se nós verificamos todo o começo do livro de João, Yohanan na Peshita aramaica, nós vamos ver uma coisa muito interessante, que veio para o que era seu, e os seus o rejeitaram. É bem romântico isso, bem sensível, sensibilizante, a pessoa fica toda emotiva, emocionada. Pobrezinho, não foi aceito pelos próprios seus. Mas quando você pensa um pouquinho com intelecto, deixa o seu intelecto funcionar, ele não foi aceito. Todo lugar que você abrir, uma grande multidão o seguia. Uma grande multidão o ouvia atentamente. E como? Agora, além disso, vamos pensar um pouquinho mais longe. A maioria dos judeus, pelo menos 95% ou mais, não estava na terra de Israel naquela época. A maioria dos judeus que foram exilados para a Babilônia não retornaram. Desses exilados para a Babilônia, muitos foram levados para Tarshish e para Sefarad. Tarshish seria a região que nós hoje chamamos de Portugal. Sefarad, Espanha. Já tinha judeus lá naquela época. E na Itália, no Império Romano todo, os judeus estavam esparsos por tudo quanto lado. Agora, o 95% dos judeus nem sequer ouviu falar que Jesus existiu, ou que estava vivo, e que estava para lá e para cá, fazendo curas, fazendo milagres. Eu não acredito que ele tenha feito, mas eu estou falando para quem acredita. Na hora que você pensa nisto, como é que se pode dizer que ele veio para o que era seu e os seus o rejeitaram? De qualquer forma, sim, nós rejeitamos. Posteriormente, todo mundo ficou sabendo da existência dele, com as perseguições. Os cristãos mataram tantos judeus, que todos os judeus acabou descobrindo que existia um homem que, por causa desse homem, se levantou uma religião que matou milhares de judeus por toda a história. Mas dizer que esse verso aí está falando uma verdade é muito grave. Se nós voltarmos lá no livro de Mateus, de novo, entramos em toda a genealogia de Yeshua, você vai perceber que estão faltando alguns nomes. Esses nomes estão faltando especialmente entre David e Jeconiah. Por quê? Porque ali cita 14 gerações. Para que o número saia correto, algumas pessoas foram eliminadas da lista. Se o próprio Evangelho cita já na primeira página, no primeiro capítulo, mentira, que são 14 gerações, sendo que havia muito mais, como que eu posso dar crédito a um livro que o primeiro capítulo já é mentira? Não tem como. Ademais, se observarmos o relato do nascimento dele, o relato do nascimento dele é algo muito interessante, porque em um vieram magos. Se você observar o Apocalipse, magos vão para o lago que queima com fogo e enxofre. Isso consta no capítulo 21, no versículo 8 do livro de Apocalipse. É um livro cristão. Eu não tenho nada a ver com isso, mas eu conheço o que está escrito lá. E esses magos vieram, trouxeram mirra, trouxeram incenso. Se você entrar no outro evangelho, tem os 4, faz uma comparação entre eles. Você vai ver que no outro evangelho eram reis, eram pessoas que vieram de longe. Em um deles, eles vieram dali mesmo. No outro, eles vieram de longe. Em um deles, eles saíram
falando para todo mundo abertamente o que eles viram, como que eles estavam maravilhados. No outro evangelho, eles saem em silêncio para que Herodes não saiba. Então, a contradição aí está imensa. Como é possível uma pessoa querer que um judeu venha acreditar em relatos tão confusos assim? Depois, num deles, você percebe que Yeshua e a família fugiram naquela mesma noite. Foram para o Egito. No outro, não. Eles continuaram lá até que ele crescesse e só depois é que foram para a Galileia. Nunca foram para o Egito. Quando você observa outros relatos, como por exemplo da mulher, a mulher que foi tomada em flagrante adultério, aí pronto, a confusão é extrema. Por quê? Primeiro, flagrante de uma mulher sem o homem estar presente. Como? Flagrante de adultério tem que ter duas pessoas presentes, os dois que são adúlteros, não é só ela. Segundo, Jesus estava no templo ensinando. Bet HaMikdash, templo, para nós, nunca foi o lugar de estudos, é um lugar especial para os atos que a Torá ordena que sejam feitos pelos Kohanim, pelos Leviim. Não tem nada a ver com sala de estudos. Isso é mentalidade cristã. É um dos motivos que eu digo que os próprios evangelhos foram escritos por algum padre do século VIII que desconhecia muitos dados históricos, inclusive muitos dados que são costumes nossos. Adiante eu vou citar mais algumas coisas que você vai perceber o quanto desconhecia, a pessoa que escreveu desconhecia o modus vivendi do povo judeu. Vamos prosseguir um pouquinho mais nesse campo dessa mulher adúltera. Essa mulher adúltera, ela é levada até onde Yeshua estava ensinando. Ou seja, adentrou os umbrais do Beit HaMikdash. Como você pode levar uma pessoa após relacionamento sexual dentro do Beit HaMikdash? Isso é grave. Os rabinos iam fazer isso e não só isso. Yeshua se agacha. No Beit HaMikdash, pela halachá, é proibido se assentar, é proibido se deitar e é proibido se assentar. Existe o deitar, que é prostração, isso é outra coisa. Mas assentar-se é proibido. Ele se assenta, ele se agacha. E o que é mais engraçado, ele começa a escrever no chão com o dedo. O que? Ali era areia? Ali era mármore. Ele começa a escrever as transgressões de cada um, pelo menos assim dizem os exegetas cristãos. E, como se dissesse, quem não tem transgressão nenhuma, que joga a primeira pedra. Onde eles iam achar pedras ali? Mais um ponto. O apedrejamento judaico não é sem julgamento. Ali não teria julgamento se fosse feito dessa forma. E o apedrejamento judaico não é feito dessa forma. A pessoa que foi condenada ao apedrejamento, ela tem que esperar no cárcere pelo menos uns 40 dias, para que quem souber algo de bom sobre essa pessoa, venha e diga para evitar que essa pessoa morra. Depois, essa pessoa é conduzida, se foi condenada, se não houve quem pudesse manter essa pessoa viva, essa pessoa é conduzida a um local especial para isto. De lá, ela é lançada sobre pedra, sobre um lugar de uma pedra grande, e com a queda, embevecida, ela morrerá. Se ela não morrer, então lançam uma pedra maior, uma pedra grande, sobre o seu tórax para parar a respiração. Mas isso só se a pessoa for condenada. Voltando aos dados históricos, nessa época os rabinos estavam proibidos de julgar, proibidos de prender pessoas, porque o Império Romano não aceitava, não permitia. Ou seja, o livro é mendacioso do princípio ao final. Ele é totalmente mendaz. Se nós vamos acreditar que Yeshua era Mashiach por causa de que ele realmente tenha nascido de Yosef e não de Deus, achando que então nós podemos levar em conta que isso também foi mentira, então ainda vão faltar muitos dados para que nós possamos aceitar isto. Depois, progredindo um pouquinho mais no nosso fator aqui que eu disse que ia trazer, que é o relato da morte de Yeshua. As mulheres, depois do sepultamento, vão para colocar ungüentos, perfumes, cuidar do corpo. Primeiro, depois que o judeu é sepultado, não se abre túmulo para nada.
Tudo que tem que ser feito antes do sepultamento. Não se perturba quem morreu. Segundo, mulheres não cuidam de corpos masculinos. Terceiro, compare nos evangelhos quantas mulheres acompanham ali. Compare também os horários. Num deles são 2 mulheres. No outro são 3 mulheres. No outro já não fica mais nem claro se foram também apóstolos, se foram chamados depois. É tudo muito diferente o relato de um para o outro. Quando você entende primeiro que a mãe dele tinha que estar fazendo Shivá, a mãe de um judeu falecido, ela fica em casa, ela não calça sapatos e ela não sai de casa. Estão enlutados. Aí, como ela vai sair de casa? Para isto? Para chegar lá e cuidar do corpo de um falecido que já foi sepultado? Além do fato que eu já falei, mulheres não fazem isso. Mas, compare os horários, como eu falei antes, compare tudo mais e vamos simplesmente entender. Nós, judeus, não temos apenas esses motivos para não aceitar, nós temos muitos outros motivos. O principal deles, ele não se enquadra em nenhuma profecia. A profecia de Yeshaya Nun Gimel foi aplicada a ele, pelos cristãos. Bom, quando você chega lá no Pasuk número 10, você vê que está escrito Ir Ezera Ya'arich Yamim. Essa foi a resposta de Rabbi Moshe ben Nachman para o sacerdote na Espanha, que exigiu do rei que fizesse uma discussão entre rabino e padre. Era um padre versado no Talmud, versado nos Midrashim, e o rabino simplesmente falou para ele: nós simplesmente sabemos que ele não teve filhos, e o que está escrito aqui é filho natural. A palavra zera se aplica somente ao sêmen de um homem ou ao que sai dele. Ou seja, não se trata de alunos, não se trata de discípulos, se trata de filhos naturais gerados. E ele não teve. Prosseguindo com profecias, a próxima da virgem que derá à luz o filho, leia o contexto. Verifica a que época se refere. E a que tribo também, a que região da terra de Israel. Tudo isso aí se refere a outra região, não tem nada a ver com o que aplicaram. Além do que o termo que está no hebraico é Alma. Alma é feminino de Elem. Elem é jovem. Alma é jovem. Agora, traduzir isso como virgem é só para dar respaldo ao que o mundo ocidental quer que seja. Quando você entra e entende que a palavra ali não tem nada a ver com virgem, a palavra virgem em hebraico não existe em linguagem masculina, só em feminina, e a palavra alma existe tanto o feminino como o masculino, porque se refere simplesmente à juventude, então não tem como aplicar esse termo para uma virgem. De qualquer forma, ali o assunto é para aquela mesma época e você pode verificar no contexto. Leia o capítulo todo e perceba isso no contexto. Vamos ver outra profecia. A profecia de Zechariah, capítulo Yudbet, verso 10, verso 12, desculpe. Lá consta, e olha, na tradução cristã: e olharão para mim a quem trespassaram, e chorarão por ele, como quem chora amargamente pelo filho unigênito. Essa tradução é espúria. Essa tradução mudou totalmente o texto hebraico, se desfazendo da pontuação semítica, se desfazendo dos caracteres que são chamados aqui de massoréticos, para dar uma nova interpretação, uma nova visão daquele assunto e dar a entender que nós mataríamos o Messias. Isso não existe. Isso simplesmente, essa tradução espúria, vem só para defender a própria criação dos evangelhos, logicamente, feito bem mais posteriormente do que todo mundo pensa. O que realmente está escrito lá é: Vehibito Elai et asher dakaru, olharão para mim juntamente com aqueles a quem trespassaram. Ou seja, se você ler o relato, vai falar sobre uma divisão de Jerusalém, uma luta por Jerusalém, judeus lutando a favor de que ela fique nas mãos do povo judeu, e judeus lutando para que ela fique nas mãos dos goim, seja dos árabes, ou seja internacionalizada, que se enquadra bem com a nossa época, e que disso pode surgir uma guerra civil. E nessa guerra civil, os judeus vão ter que se arrepender do que fizeram uns com os outros. Nada a ver com uma pessoa que seria cravada por algum objeto qualquer, que aliás quem fez isso lá, segundo o relato do Novo Testamento, foi um romano, não tem nada a ver conosco.
Entrando na questão de sacrificial, nós só temos 3 tipos de animais para sacrifício. Só bovinos, caprinos e ovinos. E 2 tipos de aves. Ionim, torim. Ionim, pombos. Torim, rolinhas. Só esses 5. 2 tipos de aves, 3 tipos de animais. Para nós é proibido sacrificar qualquer outro tipo de animal, seja bípede ou quadrúpede. E para nós é proibido sacrificar fora do local do templo. Se for um sacrifício feito fora do local do templo, ele está totalmente inválido, porque é passul, é proibido para nós fazer isso. Sacrifício humano, nem falar, nós não podemos fazer. O fato de ele haver sido sacrificado por um goi, que foi um romano que acabou culminando com a morte dele lá na cruz do Calvário, ou na estaca de tortura, como pretende a Torre de Vigia. Então, esse sacrifício é totalmente inválido. Primeiro, porque é sacrifício humano. Segundo, porque é de um animal bípede. Terceiro, porque foi feito no local errado. Quarto, não foi feito no altar, ele foi feito no madeiro. E nada a ver. De qualquer forma, todo o relato da vida dele ali é todo para nós espúrio. Porque o verdadeiro Yeshua morreu aproximadamente 100 anos antes de todo o relato que consta no Novo Testamento. E ele foi condenado pelo Sanedrim e morreu apedrejado. O corpo foi pendurado depois de ele estar morto, por causa de feitiçaria e por causa de haver conduzido o povo à idolatria. Não tem nada a ver uma pessoa com o outro. O primeiro se chamava Yeshua Hanotzri, não sabemos quem era o pai. O segundo se chamou pelos cristãos de Yeshua Hanotzri, mas a época não coincide e o relato não coincide nem historicamente e nem halachicamente e nem pelos costumes judaicos. Aquilo que você vê, por exemplo, que uma mulher entra num ambiente masculino e começa a chorar e ungir os pés de Yeshua e enxugar com o cabelo, entre os judeus isso aí é uma barbaridade, isso não existe para nós. Os judeus nem sequer tocam as mãos de mulheres que não seja a própria esposa. Mulheres não entram assim em recintos masculinos. Nas nossas sinagogas existe a Azrat Nashim e Azrat Gevarim. O setor é totalmente separado na própria sinagoga. Agora, achar que uma mulher judia vai entrar num ambiente onde está havendo algum evento masculino e começar a beijar os pés de um homem e passar unguento, ou seja o que for, isso é incabível para nós. Isso não existe. A pessoa que escreveu isso não entende o povo judeu, não conhecia o povo judeu, escreveu numa época muito posterior, confundiu muita coisa ali, confundiu até a geografia. O Sermão do Monte, num dos evangelhos, é dito perto de numa planície, Sermão do Monte, mas foi dito numa planície, e em outro lugar foi dito no monte mesmo. Então compare primeiro tudo isso, porque isso mesmo, essa sua pesquisa vai te dar mais resposta do que tudo o que eu falei aqui e de tudo que eu poderia falar. Muito obrigado, desculpe se eu ofendi alguém e boa noite.